Olá, hoje vamos conversar um pouquinho sobre o caso da explosão da fábrica de fogos de artifício e a sua relação com o direito internacional. Em 11 de dezembro de 1998 ocorreu uma explosão em uma fábrica de fogos de artifício localizada em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, que matou 60 pessoas e deixou apenas 6 sobreviventes, que não receberam atendimento adequado. A maioria das vítimas eram mulheres, muitas delas negras e em situação de pobreza, incluindo crianças que trabalhavam ilegalmente no local, sem qualquer proteção ou treinamento. A fábrica operava em condições precárias e, apesar de autorizada, não havia fiscalização do Estado. Após o acidente, foram iniciados diversos processos, e o caso acabou sendo levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que será abordado neste vídeo. O Brasil reconheceu a jurisdição obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos por meio do Decreto 4.463, de 2002. Esse decreto tornou obrigatória a aplicação da Corte, conforme o artigo 62 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, para todos os fatos ocorridos a partir de 10 de dezembro de 1998, consolidando o compromisso do país com a proteção internacional dos direitos humanos. No caso empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares versus Brasil, a Corte Interamericana de Direitos Humanos concluiu que o Estado brasileiro violou diversos direitos previstos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em especial em razão da omissão estatal na fiscalização de uma atividade altamente perigosa. Primeiramente, houve violação do direito à vida e do direito à integridade pessoal, pois a explosão da fábrica resultou na morte de dezenas de trabalhadores e em graves lesões em sobreviventes. A Corte entendeu que o Estado não cumpriu seu dever de prevenir riscos e fiscalizar adequadamente a atividade industrial perigosa. Também foram violados os direitos da criança, já que entre as vítimas havia diversas crianças e adolescentes trabalhando em condições ilegais e perigosas. Além disso, a Corte reconheceu a violação do direito ao trabalho em condições dignas e seguras, bem como da igualdade e não discriminação, pois as vítimas eram majoritariamente mulheres e meninas afrodescendentes em situação de extrema pobreza, submetidas a trabalho perigoso por falta de alternativas econômicas. Por fim, foram violados os direitos às garantias judiciais e à proteção judicial, já que os processos internos foram extremamente demorados e não garantiram justiça efetiva às vítimas e seus familiares. Diante dessas violações, a Corte Interamericana declarou a responsabilidade internacional do Estado brasileiro pelos fatos ocorridos. Como consequência, determinou diversas medidas de reparação, entre elas, investigação e continuidade dos processos internos para responsabilizar os culpados, pagamento de indenizações por danos materiais e morais às vítimas e familiares, oferta de tratamento médico, psicológico e psiquiátrico gratuito aos sobreviventes, realização de ato público de reconhecimento da responsabilidade do Estado, publicação da sentença, e a implementação de garantias de não repetição, como fiscalização periódica da fabricação de fogos e programas de desenvolvimento socioeconômico na região. Assim, a decisão buscou não apenas compensar as vítimas, mas também evitar que tragédias semelhantes voltem a ocorrer. Em 15 de julho de 2020, a Corte determinou que o Estado brasileiro pagasse indenizações compensatórias por danos materiais e danos imateriais às vítimas sobreviventes e aos familiares das vítimas fatais. Para o ressarcimento dos danos materiais, a Corte decidiu que estes seriam relativos à perda ou redução da renda das vítimas, aos gastos efetuados em razão dos fatos e às consequências de natureza pecuniária que guardem nexo causal com os fatos do caso, enquanto os danos imateriais seriam referentes tanto aos sofrimentos causados pela violação como ao menosprezo de valores muito significativos para as pessoas e qualquer alteração, de caráter não pecuniário. Dado que não é possível atribuir ao dano imaterial um equivalente monetário preciso, apenas pode ser objeto de compensação. A Corte fixou indenizações individualizadas, não havendo um valor único, mas sim valores diferentes para cada vítima e familiar. A decisão não foi integralmente cumprida até o momento, pois seu cumprimento ocorre de forma progressiva e é supervisionado pela própria Corte, envolvendo não apenas o pagamento das indenizações, mas também a implementação de medidas estruturais e a efetiva responsabilização dos envolvidos.
Cabe salientar que, em decorrência da Lei 10.192 de 2001, todos os pagamentos decorrentes de obrigações pecuniárias a qual o Brasil seja responsabilizado, deverá ser pago em moeda nacional, qual seja, o real.